Vamos lá então, dar sequência aí à nossa matéria de hoje, direito eleitoral, falar um pouquinho sobre capacidade eleitoral. Primeiramente, temos que entender que a capacidade eleitoral, ela se divide em capacidade eleitoral ativa e capacidade eleitoral passiva. Isso quer dizer que nós quando nos alistamos, nós podemos adquirir a capacidade eleitoral ativa, mas nem sempre teremos aí a capacidade eleitoral passiva. Tranquilo? Uma outra questão muito importante para discutirmos aqui é em relação à questão da capacidade civil, porque ela não é igual à capacidade eleitoral. Pode ser que uma pessoa que seja relativamente incapaz, civilmente falando, seja uma pessoa capaz na seara eleitoral. Beleza? E por que isso? Porque lá no nosso Código Civil diz que são absolutamente incapazes os menores de 16 anos, não é verdade? Além disso, são relativamente incapazes os maiores de 16 anos e menores de 18 anos, os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, aqueles também que por causa transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, além dos pródigos. Ou seja, nós temos aí um rol de pessoas que podem ser consideradas relativamente incapazes para os atos civis da sua vida, entretanto, eles poderão ser considerados capazes eleitoralmente falando. E por que isso? Porque nós vimos agora há pouco, no vídeo anterior, que a pessoa maior de 16 anos, menor de 18 anos, ela tem a opção, ela pode se alistar porque é facultativo o seu alistamento eleitoral. Ou seja, a pessoa então, ela pode ser considerada relativamente incapaz civilmente, para os atos da vida civil, quando tiver com 17 anos, e ter se alistado na junta eleitoral, lá na nossa justiça eleitoral, e aí vai ser considerada capaz para exercer a sua capacidade eleitoral ativa. Tranquilo? E como já destacado, nem sempre ao se alistar a pessoa vai adquirir aí a capacidade eleitoral plena, ou seja, a ativa e a passiva, não é verdade? E por que isso? Porque a Constituição Federal, em seu artigo 14, parágrafo 3º, estabelece como idade mínima para se candidatar a 18 anos. Ninguém menor de 18 anos pode se candidatar a qualquer tipo de cargo. E ainda assim, os 18 anos só serve como idade mínima para o vereador, tá bom? Pois nos demais cargos a idade é ainda maior. E veremos isso logo em seguida, quando assistirmos, quando estudarmos, melhor dizendo, quando estudarmos aí as nossas condições de elegibilidade. Beleza? Além disso, a Constituição prevê a incapacidade absoluta como hipótese de suspensão dos direitos políticos. O que acontece? Na antiga redação do Código Civil, havia lá que eram absolutamente incapazes. Os menores de 16 anos, tranquilo, menor de 16 anos não pode votar, nem ser votado, não pode se alistar. Mas também tinha lá no nosso Código Civil, na antiga redação, que também eram absolutamente incapazes os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos. E também os que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade. Ou seja, na redação antiga do nosso Código Civil, antes de vir o Estatuto da Pessoa com Deficiência, em 2015, nós tínhamos 3 possibilidades de pessoas absolutamente incapazes para os atos da vida civil. E nesse sentido, nós temos na Constituição que a incapacidade absoluta ela é uma hipótese de suspensão dos direitos políticos. Então, logicamente, que não poderia se alistar essas pessoas com a antiga redação do Código Civil. Mas, com a mudança aí da nossa legislação, com a entrada em vigor do Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tivemos alterações importantes, porque hoje só são absolutamente incapazes os menores de 16 anos.
Tranquilo? Os demais serão relativamente incapazes e, nesse caso, não terão aí os direitos políticos suspensos, poderão se alistar, se cumprindo, logicamente, os requisitos ali do alistamento eleitoral. Beleza? Então, por isso que nós falamos aí que aquela incapacidade absoluta e que gera a suspensão dos direitos políticos, ela encontra-se um pouquinho inutilizada, tá certo? Uma vez que a Constituição não fala em incapacidade relativa e, por óbvio, os menores de 16 anos não têm capacidade eleitoral, ou seja, não detêm os direitos políticos. Entretanto, essa questão de uma incapacidade absoluta, superveniente, ela pode vir a ocorrer em caso, lógico, de ação judicial que questione a capacidade, a interdição é um exemplo disso. Então, se a pessoa está ali, ela é capaz, ela está exercendo todos os atos da vida civil, tem 28 anos de idade, tudo tranquilo, mas uma ação judicial que vai questionar a sua capacidade civil e, nesse caso, ela vai ser interditada e o juiz, se declarar, a incapacidade absoluta, fará comunicação aí à Justiça Eleitoral para que seja determinada a suspensão dos direitos políticos conforme determina a Constituição. Entretanto, nós sabemos que a tendência do Poder Judiciário após o Estatuto da Pessoa com Deficiência é de que as ações que questionem aí a capacidade, como a interdição, curatela, é que o juiz, ao determinar a sentença, ele também vai determinar os atos que a pessoa pode ou não pode praticar e quais atos necessita de assistência, de modo a sempre buscar a questão da incapacidade relativa e não absoluta. Mas, se por um acaso, por sentença judicial, vier aí ser declarada a incapacidade absoluta na pessoa maior de 18 anos, por óbvio que essa incapacidade absoluta vai ter reflexo na capacidade eleitoral, uma vez que os direitos políticos são suspensos pela incapacidade absoluta. Tranquilo? Beleza? Por hoje foi só, pessoal, mas na próxima aula damos sequência aí em relação às condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidades, as causas constitucionais. Por quê? Porque estudaremos em uma aula apenas a questão da inelegibilidade infraconstitucional, que é a Lei Complementar 6490. Vai ser quando estudarmos um pouquinho sobre a Lei da Ficha Limpa, que alterou essa Lei 6490, para entendermos exatamente a questão das inelegibilidades infraconstitucionais, tá certo? Então, na próxima aula, veremos as que estão previstas na Constituição e também um pouquinho da introdução ao Instituto da Inelegibilidade. Beleza? Tranquilo? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Até mais!